diziam que seria absolutamente impossível a gente construir a jornada que a gente está construindo no Maranhão. É supostamente, talvez, a última grande fortaleza eleitoral do Lula junto com a Bahia. A fortaleza eleitoral que permitiria o Lula se reeleger nessas eleições agora. Só que o que a gente está vendo aqui, e eu volto a falar, porque eu rodei Imperatriz, eu rodei Balsas, eu fui para Estreito, subi o estado todo, vi os lugares mais peculiares que eu poderia ver em todo o Brasil. Passei em Marajá do Sena, uma das cidades mais pobres do Brasil. E em todos os lugares, absolutamente tudo, para minha surpresa. Porque aqui eu não vou vir com aquele papo, não, o povo tá com a gente, é muito carro, é muita moto. Não, eu não vou vir com esse papo. Eu fiquei muito surpreso. Para minha surpresa, em todos os lugares que passamos, as pessoas reconheciam e apoiavam. E um número muito grande de pessoas reconheciam e apoiavam. E eu comecei a entender, calma. Em tese, então, tudo aquilo que nós nos propusemos a fazer, que é vir em estados como o Maranhão, estados que a tal da direita nunca conversa com as pessoas. Pelo contrário, a direita comprou os mesmos vícios da esquerda e do centrão. Quer ser condescendente com o erro, condescendente com a corrupção, condescendente com a mentira, condescendente com a compra de voto. A direita brasileira, quando passou aqui para compartilhar dos mesmos vícios, os mesmos vícios de personalidade daquele centrão que trata as pessoas aqui de maneira absolutamente indigna. A regra aqui é a compra de voto, a regra aqui é a emenda desviada. E qual foi a minha surpresa quando eu passei em determinadas cidades? Santo Antônio do Lopes tem uma prefeita do PL. Ao ver que a direita aqui faz a mesmíssima coisa. E o argumento de todos é, ah não, é porque aqui é diferente. Aqui no Maranhão a gente se adapta. Eu não quero me adaptar. E eu não acho que vocês têm que permanecer adaptados ao absurdo. Vocês não têm que aceitar o absurdo. E eu posso falar com toda a tranquilidade de todos os estados que eu já rodei, em todas as viagens que eu fiz pelo Brasil. Esse é o que está no pior estado das coisas. A situação do Maranhão é de descalabro. É um lugar que vive como se fosse um país em guerra. A situação do Maranhão é assustadora. Todas as estradas que você anda, você estoura o pneu do seu carro, ou se você for desviar do buraco, você joga o carro na frente de uma carreta. Eu vi a produção da agropecuária tendo que andar a 10 por hora no sul do estado para conseguir escoar sua produção de soja, sua produção de milho, porque não consegue andar naquelas estradas. E eu me pergunto, fica andando para lá e para cá, todos os políticos aqui são superstars. Não, é Brandão, é Braide, é Brandão, não sei o que. E ninguém consegue tapar a porra do buraco. Eu vi uma briga, no começo do ano, quem faz o maior carnaval do Brasil? Ah, é o Braide ou versus o Brandão? F***se o carnaval, caralho! F***se! Que porra de carnaval é esse? Vocês sendo tratados como animais. Os direitos humanos, vamos falar aqui, né? Os direitos humanos daquelas populações pobres que eu visitei, todos vilipendiados, mas o carnaval estava em dia. O dinheiro pro show lá do Belmar que estava garantido. Eu vi cidades, um dos casos mais bizarros de todos, Bacabal, em que o prefeito participava de um escândalo de corrupção que envolvia o desvio de 55 milhões de reais na área da saúde. Outro que envolvia cerca de 13 milhões de reais na área da educação. Andava por lá pela cidade, e aí o que eu via? Um escândalo envolvendo um cemitério em que os coveiros não trabalhavam. O coveiro não foi trabalhar. As pessoas enterraram a dona Raimunda, uma mulher, uma senhora que morreu com a própria mão e com um balde. Só que o show do Wesley Safadão, de 1,3 milhões de reais, o show do Wesley Safadão foi pago. E aí vem onde a porca torce o rabo. Quem pagou esse 1,3 milhões? O povo. Agora, o povo do Brasil, meus amigos. Porque eu vou falar de pacto federativo aqui. O Maranhão é o segundo estado que mais recebe recursos em termos proporcionais do pacto federativo. Nem sei se é, talvez em termos absolutos. Ele manda muito pouco em arrecadação e recebe muito de volta. Isso gera uma briga gigantesca. Galera lá do sul, galera lá do sudeste fala, ué, eu mando meu dinheiro pra federação, o dinheiro não volta. Falta dinheiro pra fazer estrada no Paraná, sendo que o Paraná é um dos estados mais produtivos do Brasil. Eles falam, cadê o dinheiro? Foi pro show do Wesley Safadão. O dinheiro, supostamente, foi pra resolver lá na... Eu sempre erro o nome da cidade. A cidade das Bossorocas. Alguém me levante o nome. Buriticupu. O dinheiro foi na casa dos 32 milhões de reais pra Buriticupu. Saiu lá do Paraná, saiu de São Paulo, foi lá pra Buriticupu. E supostamente eles iam evacuar as pessoas e construir um bairro. Rolou a evacuação? Não. Construir o bairro? Não. Mas o dinheiro foi tirado e o dinheiro foi gasto. Alguém roubou esse dinheiro no meio. E quem roubou? A gente precisa colocar um ponto. É a pior classe política do Brasil, que é a classe política do Maranhão. Eu vou repetir, é a pior classe política do Brasil de longe. Não há nada igual à classe política do Maranhão. Eu estava hoje na suposta terra do Sarney, Pinheiros. Meu Deus, os urubus têm nome na rua. Havia um urubu chamado Zé, chamavam ele pelo nome. E ele estava comendo carniça no meio da rua. Havia esgoto a céu aberto por todos os lados.
as ruas abandonadas. Mas a pergunta, o dinheiro chegou ou não chegou? Porque se não chegasse, a gente diria, que situação, tá em petição de miséria, mas o dinheiro chegou. O dinheiro veio pra cá. O governo brasileiro saiu no Jornal Nacional ontem, me desculpa, o governo brasileiro comemorou a incrível marca de 32% do PIB está sendo tributado. Nós tivemos arrecadação recorde. Nunca se cobrou tanto imposto nesse país. E uma parte importante desse imposto está indo para sustentar essa classe política que não faz nada de absolutamente útil para as pessoas. E não há nenhuma perspectiva de melhora econômica e alteração dessa dinâmica. Querem um exemplo? Qual é o maior ICMS do Brasil? Maranhão. Qual estímulo à atividade produtiva tem no Maranhão? Qual a vontade que uma empresa tem de se instalar no Maranhão? Ela vai chegar aqui, vai vir um político achacar ela. 2, se ela for tocar a produção dela de um lugar para o outro, não tem estrada. 3, ela vai pagar alguns dos maiores impostos do Brasil. 4, o crime organizado já tomou boa parte do Estado. Em todas as cidades que eu fui, eu vi símbolos e áreas controladas pelo PCC. Aqui parece que o trend do momento é o PCC crescer. Então eu pergunto, se está na cara que não é um Estado que foi montado para receber empresa e ter atividade produtiva, o que faz a política do Maranhão para tornar esse Estado, vamos colocar aqui, funcional? A política daqui se acostumou com o Pacto Federativo, em que a função deles é ficar no Senado e na Câmara dos Deputados, achacando qualquer presidente da República para mandar recursos para cá através de emendas e através de supostas obras, que são todos, absolutamente todos, superfaturados, todos roubados. Eles botam a porra do dinheiro no bolso, participam dos maiores escândalos de corrupção, basta ver o vagabundo do Everton Rocha, o criminoso, o canalha, o Everton Rocha, do PDT do Maranhão, vagabundo, os grandes vagabundos da República, o Everton Rocha, e esse canalha tem matões. Uma das maiores fazendas do Brasil, com campo de pouso de avião, cabem mais de 3 mil campos de futebol dentro da fazenda dele. Como é que esse cara comprou isso? Como o Josivar Maranhãozinho ficou rico? Diz matador. Como ele ficou rico? De onde veio o dinheiro dessas pessoas? Meus amigos, foi criada uma classe política parasitária, uma elite aqui, completamente parasitária, vivendo de uma coisa: ir para Brasília, achacar o presidente em questão, não importa qual seja, pegar recurso, aí entrega um bloquete, que é o novo trend. Não, bota um bloquete aí na rua, bota um bloquete na rua das pessoas, mal feito, a rua vai voltar a ficar esburacada em menos de um ano, e enfia a diferença, o sobrepreço no bolso. Eis a história política de vocês. Então todo o estímulo da classe política do Maranhão é construído para manter esse esquema de ir para Brasília, botar uma faca na cabeça, no pescoço do presidente, fazer acordos com todo mundo que importa no Senado, e jogar a verba para cá, rouba, engana as pessoas, compra o voto e gira o ciclo a cada 2 eleições. O que nós precisamos propor aqui para o Estado, e eu vou repetir, foi de longe a viagem mais transformadora que eu fiz para o Brasil. Eu, como ser humano, estou transformado. Basta ver o esforço. Eu fui dormir hoje às 7 da manhã, porque foram sequências de pneus furados. E o que eu digo para vocês é o Estado que está na pior situação em todo o Brasil. A situação do Estado de vocês é desesperadora. Porque é um Estado hoje inviável. O Maranhão hoje é uma inviabilidade. E político que me apareça dizendo por aí, não, porque agora eu vou ganhar, porque agora é Brand, agora é Brandão, assim que é do Brand. É mentira, é mentira. O jogo é bem simples. Se quisessem fazer o Maranhão crescer, não estavam cobrando o maior ICMS de todos. O jogo deles é ir em Brasília, achacar a presidente, pegar dinheiro, botar no bolso e entregar uma migalha para os mais pobres. E vocês estão aqui? Aqui tem pessoas pobres e pessoas de classe média. Vocês são os otários que pagam essa conta. E que não dispõem, e esse é o ponto, de meios de ação de enfrentar eles. Eu tentei entender, eu tentei ter conversas. Em todas as cidades que nós fomos, eu conversei com as pessoas para entender qual é a dinâmica, porque é diferente da dinâmica de onde eu venho. Em São Paulo é um estado de pessoas de classe média, vocês entendem isso? Há pobreza? Lógico que há, mas é um estado de pessoas de classe média. E a pessoa de classe média é uma pessoa enxerida. Por excelência, o cara de classe média acha que ele tem direitos, que ele é um cidadão, e que ele pode participar das discussões políticas na cidade dele. Ele é como se fosse um homem livre na ágora. E ele quer ter opiniões. Bom é um país em que as pessoas são assim, certo? As pessoas mais humildes aqui, e mesmo as pessoas de classe média, não acham isso. Elas não conseguem perceber isso, porque elas acham que a política está muito distante delas, porque essas figuras são muito ricas, muito poderosas, elas dispõem de muitos meios de ação. Todos esses políticos do Centrão concentram os empregos nas prefeituras pequenas. Mesmo das pessoas mais pobres, que são vítimas desses caras, tem algum parente que está trabalhando na prefeitura e aí não pode falar mal da prefeitura. Vocês viram? Eu fiz um IRL numa pequena cidade, lá em Marajá do Sena. Vocês viram ali as famílias falando? Todo mundo tinha algum parente na prefeitura e não podia falar mal do prefeito. Dito isso, a vida na cidade é uma desgraça. Então as pessoas, elas ficam numa posição hipossuficiente. Elas não conseguem agir. Elas não conseguem reagir. Elas acham que é impossível fazer qualquer coisa. Porque essas figuras políticas, realmente, e é desproporcional, tem tantos meios de ação, tem tanta grana, tem tanto cargo,
tem tanta empresa em esquema, tem tanto rolo em prefeitura, que essas pessoas não acham que dá pra fazer. Pois bem, o que eu tô ouvindo aqui, vocês repararam que eu não tô falando aqui como pré-candidato a nada. Eu tô falando aqui como alguém que quer dar uma arma pra vocês. Eu vim aqui conclamar vocês pra uma guerra. Isso aqui é um convite pra uma guerra. Nós precisamos destruir a classe política do Maranhão. A classe política do Maranhão faz mal pro Maranhão e faz mal pro Brasil. A classe política do Maranhão precisa ser destruída. Seus principais nomes precisam ser presos. Os principais nomes da classe política do Maranhão precisam estar ou numa jaula ou desaparecido daqui, porque esses caras são um câncer. E não só, existe classe política podre em todo o Brasil. Mas aqui gabarita. Eu tô pra achar um político bom no Maranhão. Vocês precisam agir e vocês precisam se organizar. Isso não é sobre a minha eleição. Definitivamente não é. Eu juro pra vocês, se a gente conseguir criar instrumentos de ação para que vocês aqui comecem a se libertar dessas elites, isso vale mais do que eleger 10, 20, 30 presidentes. Porque de fato, eu já tinha falado o burro que o Flávio Bolsonaro imitou, né? Eu falei, o Nordeste é a solução, mas ele não entendeu isso. O Flávio acha que o Nordeste é a solução porque ele vai ter voto no Nordeste e ganhar eleição. Ele acha que é a solução pro bolso dele, esse filho da puta. O Nordeste é a solução, deixa eu ensinar agora, vamos ver se ele imita direito esse retardado mental. O Nordeste é a solução, porque se a gente empodera o Nordeste que trabalha e produz, e esse Nordeste derrota suas oligarquias, o Nordeste não vai viver de pires na mão em Brasília. O Nordeste passa a ser parte do Brasil que paga a conta, do Brasil que arrecada, do Brasil de classe média, do Brasil formador de consciências. O Nordeste para de exportar migrantes para outros lugares para viver de maneira indigna em favelas, em bairros pobres e grandes centros urbanos. E passa a ser um lugar que vai receber gente. É isso que o Nordeste tem que ser. O Nordeste como solução é isso. E esse Nordeste passa a derrotar essa elite. E é uma guerra que a gente tem que ter. Por isso que eu falo do Nordeste como um todo e falo em especial do Maranhão. O caso aqui é muito grave. Não dá pra ficar comemorando a merda de um carnaval, do Brand, do Bright. Foda novamente o carnaval 1000 vezes. Vocês não têm que ter o melhor carnaval do Brasil. Vocês têm que ter as melhores estradas do Brasil. Vocês têm que ter as melhores escolas do Brasil. O IDH de vocês tem que melhorar. As pessoas mais pobres têm que comer direito. As pessoas têm que sair alfabetizadas da escola. Tem que ter atividade produtiva. O ICMS daqui tinha que ser mais baixo que o de São Paulo para atrair empresa para cá. Mas é muito maior. É coisa de 50% maior do que o de São Paulo. Isso é loucura! Loucura! E as pessoas não se tocam. Não se tocam. Foi feito... Olha, quando eu era novo, eu ouvia aquelas coisas falando... Coisas de professor, às vezes o professor de geografia na escola. Olha, os políticos querem manter o povo na ignorância, porque assim eles podem roubar mais. Eu nunca acreditei nisso. Você falei, cara, não faz sentido isso. Se o PIB é maior, o cara até pode roubar mais, né? E eu falei, isso é meio teoria conspiratória. Pois bem, visitando o Maranhão, eu comecei a entender isso. Eu comecei a entender os clichês que ensinavam a gente. Realmente, a classe política daqui é construída na exploração das pessoas. E eles querem que as pessoas não falem nada, e eles querem que as pessoas fiquem lá inertes, dançando. Tchu, 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 chegou a Ivete, tchu, tchu, tchu. Que é isso? Parecia o Flávio Bolsonaro agora, desculpa pela dança. Nós, e esse é o ponto principal, se nós não resolvermos isso, o Brasil colapsa. E aqui é o campo de batalha de uma guerra muito maior que as pessoas talvez não entendam. Por que o Brasil colapsa? Olha, a economia do Maranhão definitivamente ela não é uma das economias que faria o Brasil colapsar. Quando eu digo do colapso, estou falando do colapso institucional de uma nação. Não, cada vez menos vai fazer sentido que uma pessoa que está pagando uma das maiores cargas tributárias do mundo em Goiás, em Minas, em São Paulo, sustentar o Everton Rocha, vocês entenderam? Não vai fazer sentido. Não vai dar para uma parte produtiva do Brasil sustentar uma parte improdutiva. E o Brasil está começando a rachar no meio. Ele está começando a fraturar, está gerando ódios interregionais. E a gente não pode permitir isso, porque o Brasil nasceu para ser imperial. O Brasil é uma nação de dimensões continentais e de vocação imperial. Nós não podemos ser um país de vocação fraca, ou um país dividido em republiquetas, como é o restante da América do Sul. A América Espanhola se dividiu. Não, a nossa vocação é muito maior. Só que se é um pacto você põe compromisso de todos, certo? A classe política daqui não quer compromisso de todos. A classe política ela quer roubar vocês aqui, ela quer roubar o pessoal em Minas, ela quer roubar o pessoal em São Paulo, ela quer roubar o pessoal em Pernambuco. A classe política daqui, ela só quer roubar. E ela não quer saber, ela é uma praga de gafanhoto. E nós precisamos eliminar essa praga. Nós estamos trazendo um instrumento para vocês. Nós montamos um partido político, que é o partido político da minha geração. É o Partido Missão. Esse partido vai fazer com que pessoas humildes, pessoas de classe média, espalhadas por todo o estado, possam se organizar para participar de eleições. E vocês vão começar a vencer. Uma coisa que minha pré-campanha está provando aqui
E vocês podem ver, o pré-candidato a presidente mais viral no Maranhão, de longe, hoje sou eu, não sei se vocês estão sabendo. De longe, de longe. O que minha pré-campanha... O que minha pré-campanha está provando é que dá pra falar dos problemas do Maranhão, dá pra falar do Maranhão sem ser condescendente. Eu sempre falei isso em todos os lugares, que inclusive falei no Nordeste. Chega lá, ô, homem bom, tinguilinho, homem bom, é isso aí, cuscuz, é isso aí, come o cuscuz aí, me dá minha emenda. Come aí o cuscuz, eu vou pegar minha emenda aqui. Come aí o cuscuz, filha da puta. É isso. Eu não vim aqui fazer isso. Eu vim avisar. Comprou voto, vai preso 20 anos. Vendeu voto, vai preso 10 anos. O povo vai parar de vender voto, comprar voto aqui. O que eu vim avisar? Vamos fundir esse monte de município que se tornou apenas CNPJ para deputado e vagabundo lavar dinheiro. Vamos fundir município pequeno aqui. E vamos fazer uma revolução. Qual é a grande revolução administrativa? Veja, meus pais moram numa cidade chamada Vinhedo, no interior de São Paulo. Vinhedo tem várias fábricas, tem plantação de uva, faz vinho. Vinhedo é uma boneca, uma joia. O IDH de Vinhedo é similar ao da Itália. Mesmo assim, Vinhedo tem compra de voto, tá? Lá tem compra de voto, para ver que esse problema é nacional. Pois bem, Vinhedo, os indicadores estão ok. A vida está rolando bem em Vinhedo, seus 70 mil habitantes. Quando eu olho para as práticas na área de educação, saúde, não é que eles acertam quase tudo, mas não vão mal. Estão terminando de cumprir as metas de saneamento básico deles. Há um plano de médio e longo prazo para metas em diversas áreas. E o que eu digo de Vinhedo? Vinhedo se torna uma cidade boa para se viver. Você vai arrumar emprego em Vinhedo, se você precisar ir no posto de saúde, você vai ter um bom atendimento. Já tem um hospital em Vinhedo, uma cidade de 70 mil habitantes. Só que quando eu olho para cá, há algum estímulo para o político daqui entregar uma educação boa? Há algum estímulo para o político daqui fazer cobertura de água e saneamento básico? Não, eu vou falar uma coisa para vocês, para a galera entender. Tem gente, tem youtuber que viaja o mundo, indo para Bangladesh, indo para a Índia, gravar uns vídeos e mostrar, olha como é difícil aqui, você não pode tomar um refrigerante com gelo, porque o gelo foi feito com água da torneira e a torneira foi feita com água sem saneamento tirado do poço e o lençol freático está contaminado porque não tem saneamento básico. Basicamente você está tomando um gelo de cocô. Pois bem, isso acontece aqui no estado, vocês entenderam? O básico do básico. Lembrando sempre, o dinheiro veio. O dinheiro veio. Tá tudo lá no portal Transparência, hoje tá tudo disponibilizado para vocês. Dinheiro do Fundeb, tudo. Todo o dinheiro do município, você consegue ver a composição do orçamento anual do município. Aí o prefeito ganha a eleição e não cumpre meta em nenhuma dessas áreas. Ele não tá ligando se as pessoas estão bebendo o próprio esgoto. Ele não tá ligando se as pessoas estão saindo analfabetas da escola. Ele não tá ligando pra nada. Ele tá ligando pra emenda chegar, pra botar o bloquete na rua, pra depois meter um show. Se o município tiver mais de 50 mil habitantes, meta ali um safadão, mas não é? Um natanzinho, linha de ferro. Todo mundo quer dar uma rochada, a rocha ali. A galera ganha 1 milhar de telha, ganha uns sacos de cimento, troca um favorzinho, ganha um emprego na prefeitura. Jogo que segue, a vida continua uma merda. Não vai, não vai. Nós, chegando à presidência da República, temos que tocar a nossa reforma administrativa. Tem que ter indicador. Tem que ter indicador. Se pegou com 0 de cobertura de saneamento e não entregou no mínimo com 20%, inelegível. 8 anos. Não vai poder participar de eleição. Nem o figurão, nem o prefeito, nem o partido dele. Aí a porca começa a torcer muito o rabo, né? Porque essa classe política começa a falar, puta que pariu, se eu ganhar a eleição aqui pra prefeito, eu tô lenhado, eu vou ter que trabalhar. Aí o cara vai chegar no seguinte dilema. Ou eu trabalho ou eu roubo com outra coisa. Imaginem, alguns vão até trabalhar. Alguns vão até falar, meu Deus, eu, artista aqui do Centrão, eu vou aplicar umas políticas boas na área de segurança, algumas políticas boas na área de saneamento, eu vou recapear a rua, em vez de superfaturar o bloquete, eu vou botar umas fotos de qualidade. E vai ser uma revolução, amigos. Eu fui em Marajá do Sena, uma das cidades mais pobres que tem. E os moradores avisaram, se só pavimentar a rua de saída da cidade, eu consigo levar minha produção pra fora, porque metade do ano não dá. O cara fica praticamente ilhado. Vocês entendem o impacto econômico disso? O cara tá empurrado para o auxílio, o cara tá empurrado para o benefício, o cara tá empurrado para o emprego na prefeitura, o cara tá empurrado para a agricultura de subsistência. E o cara avisou, eu não quero isso pra mim. A maior parte da população não quer, mas precisa. Então, ter esses indicadores, ter essa política é a revolução que a gente precisa colocar aqui. E tudo na vida tem que ser um sistema de recompensa e um sistema de punição. De um lado, ó, prefeito bom, vamos pegar aí o prefeito bom de uma cidade interior aqui, entregou o desempenho, meteu ali saneamento básico, fez PPP, colocou saneamento básico, melhorou a parte de segurança, começou a atuar na parte de educação, chegou na média nacional do Saeb, imagina? Os alunos saindo da escola falando português, escrevendo. Opa! O cara vai poder concorrer à eleição. E mais, vai poder até fazer o show do safadão.
Até um show ele vai poder fazer se ele bate a meta. Aí o político, pô, até o show eu vou fazer? Sim, pode receber emenda aqui. Pô, até posso receber emenda aqui no município, fiscalizada, sem roubar, mas pode. Pô, então deixa eu atender os indicadores. E se não cumprir, acabou a carreira política dele, tá alinhado, 8 anos sem participar de eleições. Quem aqui concorda com isso? Só levanta a mão. Isso é o básico. Isso é o básico. E nós podemos entregar o básico. Veja, eu não estou propondo nada revolucionário. É que propor o normal na terra do absurdo parece uma revolução. E o Brasil é a terra do absurdo. Não só Maranhão aqui, o Brasil é a terra do absurdo. Ah, eu vou falar. Estou falando muito ou quer? Posso continuar aqui? Tá gostoso. Análises renais aí, o particular de vocês. Uma coisa que me chama muita atenção aqui no estado. A terra é boa em praticamente todo o estado do Maranhão. Terra boa, terra vermelha, terra boa para plantar. Tirando uma área na meiuca que tem muito morro, aí você tem que ter pecuária, ou algum babaçu, vamos colocar ali. Quase toda a terra no Maranhão dá para plantar e dá para plantar bem. A situação aqui, em termos de terra para trabalhar, é muito superior, vejam só, ao Ceará, a Pernambuco e ao Rio Grande do Norte. Ou seja, vocês têm terra melhor do que os vizinhos de vocês, que tem PIB e IDH melhor do que vocês. Não tem seca, pelo contrário, o problema de vocês é que tem água pra caralho. Aqui tem água pra caralho. Aquele patrão no Nordeste não tem água para tomar banho. Aqui, meu, só tava inundado aqui. Vocês têm biomas diferentes se encontrando. Vocês têm um clima especial, porque vocês têm todas as vantagens de estar no Nordeste no sentido de sol e vento. Dá pra ter energia eólica e dá pra ter energia solar aqui. A terra é boa e dá pra plantar em praticamente todos os cantos do estado. Só que a elite de vocês é tão inferior à elite dos seus próprios vizinhos que o agro não conseguiu se desenvolver a contento. Vocês não tiveram, por exemplo, um Raimundo Viana, que é um mestre, tinha que importar esse cara pra cá. Dica pra você, tá, governador? Raimundo Viana trabalhou com o Tasso Gereissati, com o Ciro Gomes, lá no governo do Ceará. Foi ele no final dos anos 80, começo dos anos 90, a fazer a industrialização do interior do Ceará. E eu fui em Sobral, fui em várias cidades que tem. Não é que as cidades são, nossa, Suíça brasileira igual às vezes o Ciro vende. Não, mas cidades decentes. E você vai pegar o clima e a terra, esses lugares, não chegam aos pés do clima e da terra do Maranhão. Tem algo na elite deles que resolveu fazer a lição de casa e buscar desenvolvimento que não foi feito por a elite parasitária daqui. Porque terra, fatores de produção fundamentais tem. O agro com vontade de trabalhar, eu vi lá no sul. Agora, o que esses caras são sabotados, vocês não têm ideia. Vocês já rodaram aqui pra região de Imperatriz, região de Balsas? Quem já rodou, levanta a mão. 30%. A galera, foi gaúcho pra lá, tem maranhense, eu conheci maranhense plantando. Não, muito gaúcho, sim, eu vi. O que acontece lá? Os caras estão plantando e os caras estão implorando pro governo estadual fazer as estradas para escoar a produção. Eu fui nas estradas, a gente foi junto. A gente estourou o pneu. Vocês tinham que estar estourando de vendas. Mas não, vocês estão estourando pneumáticos. Isso não tem sentido. A galinha dos ovos de ouro de vocês, que está desenvolvendo o sul do estado, é o agro, e o governo estadual não olha para isso. Mas pro carnaval, o maior carnaval do Brasil, eles olham. É Brand versus Bright, né, que eles falam, é o duelo, olha lá, eles estão brigando aí para ver quem faz o melhor carnaval. Isso não tem nenhum sentido. Outra coisa que a gente vê, há um problema no Maranhão, a única coisa que o governador faz é correr pro governo federal, dá um berro e fala, socorro. Caiu a ponte, vai no governo federal, me dá uma ponte nova. Deram. As voçorocas estão derrubando lá a cidade. Dá um dinheiro aí. Aí dão. É isso. É essa a função do governador, porque eles não entregam nenhum serviço público bom. É tudo mentira. Vocês têm 15% de analfabeto aqui e pagam salário para professor maior do que em São Paulo. Vocês sabiam disso? Isso não é justo. Paga mais. O salário do policial aqui é maior também do que o salário do policial de São Paulo. E os índices de criminalidade aqui são muito maiores. Porque vocês não querem dar, o político aqui não quer dar condição de trabalho pros caras. Ele quer dar uma grana e falar, tô dando aqui, tô ajudando. Isso tá errado. É sempre uma compra de voto, uma compra de consciência. Quando a gente percebe todas as oportunidades perdidas que nós temos aqui no estado, a notícia boa é, dá pra melhorar muito e muito rápido. Um estado que tem 15% de analfabetismo tem muito a melhorar, ou seja, os espaços de crescimento são gigantes. Um estado em que o meio dele inteiro tá improdutivo, é isso. Você sai da região sul, esse hiato que existe no sul até chegar aqui, é um hiato de baixíssima produtividade e IDH baixíssimo. Dá pra crescer muito. Um estado que dá pra aproveitar a energia solar, que dá pra aproveitar a energia eólica, um estado que dá pra ter, vejam só, e vocês têm que sonhar e ambicionar isso, um estado que dá pra ter a porra do Elon Musk lançando foguete lá na base de Alcântara, que é um dos melhores lugares pra você lançar foguete no mundo, mas que a gente não consegue discutir isso, porque o governo federal perdeu a ambição disso, e porque vem esses movimentos, essas ONGs ligadas a PCdoB, PSOL, cacete A4, não, agora isso aqui é quilombola.
A base de Alcântara virou quilombo. Meu Deus, cara. Meu Deus. É o futuro de vocês sendo tutelado por maluco. É igual a discussão que teve no Mato Grosso da Ferrogrão. Não, essa ferrovia passa 160 km aí de uma reserva indígena, para tudo que a gente precisa estudar. O cara vai ouvir o trem lá, não, o índio foi afetado. Porra, toma no cu, velho. Eles não ligam, é uma coisa suicida, eles não ligam para as consequências. Então quando a gente olha, aqui ó, hidrovia, ferrovia, rodovias boas, energia solar, energia eólica, avanço do agro, nós vimos... O Porto de Itaqui, eu sei, o Porto de Itaqui que é um dos melhores portos em termos logísticos para operar, calado fundo. Dito isso, a administração do porto é uma das piores do Brasil, um porto super lento para trabalhar. Porque provavelmente, o que você sabe funcionando? Vai ter uma concessão, essa concessão é amiga de alguém, essa amiga de alguém leva uma grana, e ninguém liga. Porque como a gente falou, ninguém liga para atividade produtiva. Atividade produtiva, dane-se atividade produtiva. Portanto, é importante ir lá em Brasília tomar uma graninha, pegar uma emendinha e botar no bolso do vagabundo, do senador, do deputado pilantra. O Everton Rocha, do PDT, do Maranhão, líder do governo Lula, primeiro citado no escândalo do INSS. Quando vocês veem tudo isso que eu tô falando, vocês conseguem imaginar ter um estado diferente? Vocês conseguem ter imaginação? Porque o mais importante é a gente ter a imaginação do estado diferente. A maior parte dos lugares que eu fui aqui, eu tive essa conversa com algumas pessoas, e as pessoas não conseguem imaginar um lugar diferente. Hoje em Pinheiros, volta a colocar, cidade originária do Sarney. Que algumas pessoas falam, não, o Sarney era bom. Eu falei, vocês não sabem o que é bom, velho. O Sarney era bom, pelo amor de Deus. Em Pinheiros, uma moça muito simpática, Renan, acompanho vocês, apoio. Você precisa ajudar muito a nossa cidade. Até gravei um stories. Falei, legal, fala aí o que você quer passar. Eu preciso de uma pista de skate. Eu falei, cara, você não precisa de uma pista de skate na sua cidade. Você precisa de esgoto na sua cidade. Você precisa de atividade econômica na sua cidade. Você precisa de índices educacionais minimamente decentes. A pista de skate, na ordem de prioridade, está lá na frente. Mas por que ela pediu a pista de skate? Porque ela já aceitou todo o absurdo ao redor. A mente dela já aceitou que tem um urubu chamado Zé na avenida principal. O urubu Zé vai estar ali hoje. E amanhã vai estar ele, talvez o filho dele. Ela já lidou com isso. O esgoto que passa ali, ela considera como parte do dia a dia dela. É a normalização, é a incrível capacidade de adaptação que o ser humano tem. É único. O ser humano é um animal adaptativo. Então, a pessoa se adaptou. Ó, o esgoto tá aqui. Esse é o meu esgoto. Eu olho ele cheira mal um dia, às vezes não cheira tanto mal. Eu vejo uma fralda, posso ver um corpo, eu vejo um sofá. Ele vai estar ali, mutante, se alterando diante das chuvas. Nós temos que girar a chave na pessoa e falar, eu não quero viver na cidade que tem esse esgoto. É igual eu falo pro Brasil, eu não quero viver num país com favela. Não dá, eu não quero, não pode ter favela. País que tem favela é um país bosta, um país fracassado. País que gosta de favela é um país que gosta de pobreza. Eu não gosto de pobreza, pobreza é uma bosta. Ninguém aqui gosta de pobreza. Viver na pobreza é uma merda. E eu entendo, tudo isso, absolutamente tudo isso, é plausível, factível e realizável. Ainda mais no mundo em que a tecnologia vai invadir a administração pública e os ganhos de produtividade vão ser gigantescos. Eu volto a colocar, o futuro pode ser glorioso e rápido, mesmo para vocês vivendo na merda hoje. Hoje está na merda. Daqui 20 anos não precisa estar na merda. Se o agro avança, volta a colocar, é só um exercício de imaginação. O agro avança e mete estrada e junto com o agro vamos botando investimentos, até renúncia fiscal, para a formação de fábricas que beneficiem a produção do agro e vocês tenham ganhos na cadeia produtiva. Não dá? Isso na região sul toda. Aumenta a arrecadação, emprego bom. Sabe o que eu vi em Balsas? Balsas eu tava lá e vi a usina. Qual o nome? Alguém lembra aí da usina que a gente visitou? Impasa. Lá tinha os empregos diretos e indiretos. Indiretos mais de 2.500. Boa parte dos empregos diretos envolviam engenheiros químicos. Imagina o seguinte, você é um engenheiro químico, formado pode ser aqui em São Luís, ou formado em qualquer outro lugar. Você arruma um emprego lá em Balsas. Você vai trabalhar em Balsas. Você vai tirar para trabalhar numa refinaria dessas 8, 10, 12 tal por mês. Você começa a montar a tua vida. Vai ter um dentista que vai ter que atender você, vai ter que ter um restaurante um pouco melhor. Você vai casar, seu marido, sua esposa vão ter um emprego decente, você começa a virar classe média, você começa a voltar de maneira decente. Olha como o emprego bom começa a mudar toda a dinâmica. Isso gera cidades boas, cidades melhores, isso gera cidadania. Isso estava acontecendo ali, está acontecendo nosso, mas está acontecendo muito mais rápido. Sabe por quê? Outras regiões do Mato Piba estão mais rápido. A parte do Mato Piba da Bahia está mais rápida que a parte do Mato Piba que envolve Imperatriz e Balsas. Vocês sabiam disso? E olha que a Bahia, assim, né, compete com vocês pau a pau ali com um político ruim. Esse mesmo, só pra comentar, tô falando demais ou continuo? Vocês que mandam. Vai embora. Porque eu visitei esses mesmos lugares, a gente falou aqui, esse rapaz aqui na frente, dos gaúchos lá que estão ali, né? Esses gaúchos estão no Paraná também. O oeste do Paraná foi um dos últimos lugares que eu visitei. Quem viu, eu fiz o IRL e fui pra Cascavel. Cascavel não é paranaense, é gaúcho. Cascavel é uma cidade linda de se viver. Linda. Porque o estado do Paraná
por questões socioeconômico-históricas diferentes, por contingências diferentes, pegou esse agrodesenvolvido e já fez outra coisa. É outra coisa. O oeste do Paraná está resolvido. É só botar ferrovia e rodovia que eles não precisam de mais nada. O tempo que leva para você fazer isso está demorando demais aqui. Então volta a colocar esse sul desenvolvido, o meio do estado, energia eólica, energia solar, aproveitar recursos extrativistas para cidades menores. A gente falou da cadeia do Babaçu, ele falou isso aqui muito bem. Avança para a região norte, desde a energia também eólica, especialmente eólica, mas também solar para a região norte aqui. A região de São Luís, economia de serviços mais fortes, zona econômica especial ao redor do Porto de Itaqui, data center aproveitando a energia. O que a gente começa a ter? O lugar começa a desenvolver economicamente de verdade, gerar receita de verdade, emprego de verdade. Começa a ter que acabar aquela história do só tem um emprego se você for trabalhar na prefeitura. E muda a dinâmica. Em 10, 20 anos é outro estado. Só que vocês precisam de uma revolução. Eu vou falar uma coisa muito curiosa. Sabe que quando o Flávio Dino ganhou a primeira eleição dele para governador, ele falou que aqui precisava de um choque de capitalismo? Alguém aqui chegou a ver isso? Um artigo famoso do Flávio Dino. O Flávio Dino falou, aqui precisa de um choque de capitalismo. Ele é um comunista. O horizonte dele é, precisamos chegar no capitalismo, avançar para chegarmos até no socialismo. Vocês entenderam? O horizonte dele é, precisa passar pelo capitalismo. Eu concordo com ele, vocês precisam chegar no capitalismo. Vocês vivem num regime de servidão feudal. É um regime de servidão e dependência dos donos de terra e dos donos das cidades. É uma servidão ao centrão, é uma servidão a famílias. Esse regime de servidão, portanto, trata vocês como servos, não cidadãos. E é por isso que vocês, muitas vezes, não entendem o poder que vocês têm. Porque a Constituição Federal e o Estado brasileiro lhes outorgam o status de cidadão. Mas o regime político do Estado de vocês lhes entrega o status de servo. Servo. E servo não reclama. Servo é protegido, é cuidado pelo sucerano. O senhor cuida dele, protege, dá comida. Mas se ele reclama muito, vai tomar uma ataca. Se ele reclama muito, o cara toma boca, o servo. Porque o servo é servo. E a relação com vocês aqui é de servidão. Essa relação que a gente precisa acabar. Nós precisamos da nossa Revolução Francesa. Já que aqui é um lugar que vocês puxam a origem francesa, nós precisamos da nossa Revolução Francesa no Maranhão. Nós precisamos cortar a cabeça de todos esses caras. Isso vai sair nas páginas de fofoca, né? Nós precisamos cortar a cabeça dos políticos do Maranhão, sim. Bora! Tá? Definitivamente, não há como vocês retrocederem nisso e não há como conversar. O prefeito de uma dessas cidades, me lembra qual foi? Foi de Bacabal ou não? O cara que queria me encontrar que tinha... Qual? Santa Inês. Felipe dos Pneus, Santa Inês, isso. Disse que era meu fã. Falei, como é que é? O Felipe dos Pneus é meu fã. Eu falei, gostaria de ter um cara chamado Felipe dos Pneus como amigo, porque aqui eu só estouro pneu aqui no Maranhão. Mas ele, não, o Felipe dos Pneus, a vibe dele é outra. A vibe dele é aqueles escândalos que eu tava descrevendo, né? Investigar. Ele foi tirado do cargo e recolocado e a população foi lá e votou nele de novo. Eu não quero ser amigo do Felipe dos Pneus. Eu deixei expresso, cara, eu não quero encontrar o Felipe dos Pneus. Ele queria chegar, o homem é bom, o homem é bom. Não, o homem não é bom. O homem está com dor de cabeça e cansado de furar pneu, Felipe dos Pneus. Não quero amizade. E vocês não têm que querer amizade. Que é outro ponto que eu quero colocar aqui, que é uma coisa que faz parte da cultura não só daqui, mas do Nordeste como um todo, a cultura política. Existe uma cultura política de amiguismo e troca de favor com a classe política? Sim. E a população faz isso. Oh, meu político é legal, meu prefeito caralho. Meu prefeito tem um cu. Tem que olhar feio pra esses filhos da puta. Desculpa o palavrão. Tem que olhar feio. Não é pra ser amigo dessa gente. Vocês estão diante da classe política mais canalha do Brasil. Eu preciso que vocês se levantem e despertem. Despertem, porque vocês têm que exercer poder. Vocês têm que ter poder, meios de ação. Vocês têm que enfrentar esses caras. Eu quero ver vocês nos próximos debates, para deputado, para vereador, para prefeitos de diversas cidades. Eu preciso de vocês despertos e alertas. Eu preciso que vocês assumam o poder. Eu preciso desesperadamente que vocês façam isso. A missão de vocês é muito mais difícil e muito mais importante, inclusive, do que os seus pares, seus irmãos lá de São Paulo, do Paraná, do Rio de Janeiro. Porque aqui será o campo de batalha. Aqui eu vou roubar os votos do Lula. Eu tô falando, nós vamos roubar os votos do Lula. Renan, não precisa roubar não, a gente vai de boa. Até que... É outra coisa, cara, né, falando em roubos e tal. Eu queria entender, cara, juro, eu não queria me debruçar tanto sobre as lideranças políticas locais. Mas e esse Brandão? Eu preciso falar sobre esse cara. Eu não vou nem falar da roubalheira endêmica no estado. O que esse cara faz as pessoas passarem nas estradas, eu vou falar só desse tema. O que as pessoas passam e aceitam
É humilhante. Praticamente todas as estradas que eu rodei são estradas estaduais. Eu vi famílias se deslocando. Vocês viram? O vídeo rodou pra caramba. O vídeo da amarelinha. Uma família ali, parecia aquelas antigos pau de arara. Uma caminhonete levando umas 15, 20 pessoas em cima e o cara tendo que andar 5 a 10 por hora pra levar elas pra casa. Porque eram crateras no meio da rua. Rodovia estadual. Como é que esse cara quer concorrer a qualquer coisa? Como é que esse cara quer fazer sucessor? Como é que esse cara quer botar? Como é que esse cara quer? Mas, é ainda pior, mas não importa isso. O que importa é que esse tipo de coisa existe, é aceita, ganha eleições, se reelege. E as pessoas aceitaram isso como normal. O Brandão não tem que disputar nada. O Brandão tem que ser preso. O Brandão tem que ser afastado. Essa gente maldita está destruindo o futuro de milhões de pessoas aqui. Isso não pode ser aceito. Eu preciso de um levante de vocês. O que vocês precisam ter é muito, muito ódio no coração contra o que fazem com vocês e com as outras pessoas no Estado, e inteligência na cabeça para se organizarem e pra gente começar isso aqui. Aqui no Maranhão foi de longe o Estado que eu vi maior apoio à nossa pré-candidatura. Eu não sei como é que isso vai se reverter em pesquisas. Eu não sei como isso se reverte em pesquisa, se isso vai se reverter em voto. Eu não sei. Mas eu vi pessoas trabalhadoras, humildes, de todas as classes sociais, todas falando, cara, você tá certo, você tá falando o que eu gostaria de falar, mas não posso falar, porque meu irmão tá trabalhando na prefeitura aqui, porque meu primo trabalha pra fulano, porque eu tenho medo de falar do crime organizado, porque o PCC tá no meu bairro. Então tudo bem, eu vou falar. Agora eu preciso de outras pessoas que vão se levantar, e vão se erguer, e vão falar, basta, eu vou resolver essa merda. E eu volto a falar pra vocês, um dia era eu, num pequeno escritório no centro de São Paulo, com um japonês chamado Kim Kataguiri, montando um movimento, sem um puto no bolso, sem nada no bolso, administrando umas redes sociais lá com o riso, e nós derrubamos uma presidente em 1 ano e meio de trabalho. 1 ano e meio. Não achem que vocês são pequenos para realizar esses sonhos. E não achem, porque não são. Se você tiver inteligência, coragem e perseverança, nada breca vocês. Porque o jogo aqui, vejam só, se hoje eu sou o candidato, pré-candidato, que mais viraliza aqui no Maranhão, falando só de problemas do Maranhão, sem passar a mão na cabeça de ninguém, sem aquele, será que eu não quero? Será? Sabe, sem esses vídeos de retardado mental? Se eu tô fazendo isso, é porque as pessoas que são reféns, os servos aqui do Maranhão, estão lutando, estão sonhando por uma revolução, por uma rebelião. Os líderes da rebelião, meus amigos, são vocês. São as pessoas que estão aqui. E eu estou dando as armas, eu trouxe um partido, eu trouxe as redes, eu trouxe a causa, eu trouxe a guerra, eu trouxe a luta. Eu não vim pra trazer amor. Eu não vim pra sequer trazer a solução, que a solução é fácil. Eu vim pra trazer uma guerra, caralho. Vamos pra cima desses canalhas. Vamos pra cima desses bostas todos. Vamos se organizar. Esse rapaz aqui, que é o nosso pré-candidato a governador, vocês vão ver. Ele já vai aparecer nas pesquisas. 1, 2, 3, 5%, como vem acontecendo com todos os outros nossos pré-candidatos ao governo. Já, em 1 mês, 2 meses, o que vai acontecer é, numa disputa de segundo turno, eles vão ter que conversar com ele. Começa assim, e vão vir. Como já vieram conversar comigo, pré-candidato a presidente, para tirar a candidatura. Como já vieram da classe política daqui, achando, não, esse René tá viralizando aqui, já vieram tentar comprar o partido aqui no Maranhão. Falei, cara, não aceito o pagamento em bloquetes. Só em pneu. Os haters dirão em cogumelos. Mas Mas a real, eles já estão atentos pro que está acontecendo. Eles já estão chamando para conversas. Eles já estão vendo o evento de hoje. Eles já estão vendo vocês aqui na frente, a galera lá do fundo, e falam, ué, como é que esse Renan pagou tanta gente pra estar aqui? Que essa é a moeda deles. Haja bloquete pra esse homem, hein? Quando eles entenderem que ninguém aqui foi pago, quando eles entenderem que vocês vieram de livre e espontânea vontade, quando eles entenderem que vocês estão construindo silenciosamente uma rebelião, aí será tarde demais. Porque eles têm grana, eles têm os cargos, mas eles não têm isso aqui, ó. Vocês já viram o Everton Rocha? Alguém já falou com o Everton Rocha? Alguém sabe do que se alimenta o Everton Rocha? O Everton Rocha é um retardado mental. O Everton Rocha tem um QI de uma ameba. Ele só é tipo assim, me dê emenda. Eu quero, é isso. É isso, o Everton Rocha é um ladrão de vovó. É um ladrão de aposentado. Ele é uma consequência do sistema político merda nosso. Os seus inimigos são frágeis. Os seus inimigos são menos inteligentes que vocês. Vocês que sobrevivem na dificuldade que é viver aqui, vocês criaram na cabeça de vocês sistemas de sobrevivência e de adaptação muito mais poderosos do que nessa elite política, que apenas compra o voto dos mais pobres, chega em Brasília e aplica o mesmo procedimento com o presidente da República. Ou com o presidente do Senado. Me dê que eu te dou. Me dê que eu te dou. Me deu, então eu te dou. Acabou. É uma transação. Eles estão permanentemente fazendo transações. Vocês não. As pessoas capazes e inteligentes têm que tirar o poder da mão desses homens. E essa revolução está começando agora. E esse é o meu pedido. Se rebelem. Eu quero ver aqui meus pré-candidatos a deputado. Eu quero ver futuros pré-candidatos e candidatos a vereador e prefeito. Você vai ver de 14.
Gostei da cara de pau, é isso mesmo. E você não pode duvidar disso. Eu tô cansado de ver aquele povo sofrendo, vivendo de migalhas. É isso, caralho. É isso, caralho. É isso, caralho. É isso. Não tenha. Eu sou o Zé Mané, falei, você pré-candidato a presidente, saiu ultrapassando o governador em pesquisa. E vou subir mais. Não tenha medo de falar isso. Não ache que isso é um bloqueio. Também não tô pagando de Pablo Marçal, não é pra destravar nada, galera. Mantenham travado aí. Mas, não tenha medo, porque dá. O senhor sabe falar, homem inteligente, tá no evento certo, tá com as pessoas certas. Outras pessoas aqui guardam, nutrem esse sonho. Moças, mulheres que às vezes têm medo de participar da política, rapazes corajosos e inteligentes. Não tenham este medo. Vocês têm um instrumento que é um instrumento único. Nós temos um partido político, galera. A gente tá no jogo. Não vão poder ignorar a gente nunca mais. E sabe qual a beleza do partido que nós montamos? É um partido, o Bolsonaro tinha uma ideia, né, de incomível, imbrochável. Nós somos os invendíveis. O nosso partido é o partido da nossa geração. Eu preciso, no nosso partido, entender como o senhor, qual é o teu nome? Charles Eduardo. Como Charles Eduardo vai conseguir ganhar a eleição. Eu não quero saber se na cidade que ele quer mudar vai vir uma elite política que vai querer comprar o nosso partido. O nosso partido não vai ser vendido pra ninguém. A gente vai ter meios de ação para que as ideias certas se expressem através de você. Isso de todos os demais. E eu vim aqui para isso. Eu não vim aqui para pedir voto, eu vim aqui para declarar guerra. E fazer isso junto com vocês vai ser a coisa mais bonita que eu vou fazer em toda a minha vida. Aqui foi o Estado. Aqui. Eu só não posso falar isso ao vivo na internet, senão eu perco meus direitos políticos. Tem que ser cuidadoso. Mas o que eu quero falar para vocês, ter vivido as dificuldades que a gente viveu, ter furado o pneu e ir pra uma cidade fantasma praticamente, não ter borracheiro pra te atender, não ter nada. Ver um motoqueiro andando com arma na cintura, passando por perto. Ver o atraso na barca. Ver as estradas, ver a vida das pessoas, ver casa de pau a pique. Ver tudo isso me fez entender um pouquinho de como funciona a vida aqui no estado de vocês. E isso só nos deu um instrumento para odiar mais essa elite maldita e construir ainda mais nosso caminho. Então vamos vencer junto. Fala, meus queridos, aqui quem fala é o Alan do canal Inevitável Cortes, e no meu segundo mês postando cortes aqui no YouTube de figuras do Partido Missão e do MBL, eu faturei cerca de 25 mil reais, ou um pouquinho mais de 4 mil dólares. E se você tem interesse em estar criando seu próprio canal de cortes, eu preparei um treinamento 100% focado, mostrando o passo a passo para você estar conseguindo fazer seus cortes de figuras do Partido Missão e do MBL. Para acessar o treinamento é só clicar no primeiro link da descrição ou ler o QR Code que tá aparecendo aqui no meio da tela agora. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.